Dica do cartório Joana Malheiros aqui no programa Voz do Trabalhador. Mais uma dica, finalizando aqui este mês de julho, praticamente, né? Nós já estamos entrando já no segundo mês do segundo semestre 2024. Joana, sobre o que vamos comentar hoje? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos os ouvintes. Iremos comentar sobre testamento, que é algo que nós precisamos também pensar. Nós aqui falamos sobre planejamento patrimonial, planejamento afetivo, planejamento sucessório, falamos em regime de bens, que é uma forma de você já estabelecer um planejamento patrimonial e sucessório quando do casamento, quando da realização do casamento, mas é importante a gente trazer aqui nesse programa algumas noções, algumas falas sobre quais os instrumentos ou qual o instrumento que as pessoas podem utilizar em caso de quererem fazer um planejamento sucessório. Por isso escolhemos então o testamento, falar um pouquinho sobre testamento. Joana, para mim entender, sabe que eu sou teu aluno sempre, né? Quando se faz a união, o casamento em si mesmo, né? Escolhe-se o regime, o tipo de sistema que quiser e faz-se o documento. Para o planejamento, o testamento é uma documentação separada, são dois documentos diferentes, são dois contratos diferentes. Como é que funciona? O testamento, ele é um instrumento que pode ser utilizado pelo testador para declarar a sua vontade no tocante ao destino dos bens depois do seu falecimento. Ele é sigiloso, as pessoas não vão ter conhecimento da vontade do testador somente após o seu falecimento. E eu posso, neste documento, neste instrumento de planejamento sucessório, estabelecer questões patrimoniais, destino dos meus bens, mas também eu posso estabelecer outras questões, questões existenciais, que são uma preocupação para pessoas que têm filhos, que se preocupam como que pode ser gerida a sua herança quando o proprietário, quando o dono desses bens for embora daqui, no caso, embora no sentido de falecer, falecimento. E hoje é muito difícil as pessoas falarem sobre morte. É desconfortável. A gente procura sempre trazer situações de vivência, alegria, mas isso é uma realidade e nós precisamos também falar sobre isso, embora não seja uma cultura do brasileiro fazer testamento. É algo assim que as pessoas não se preocupam muito com essa questão. Mas, em face das situações que vivenciamos, pandemia, enchente, de uma hora para outra as pessoas podem vir a óbito, vir a falecimento. E quem é que vai dar andamento nos bens, vai administrar, quem é que vai gerir a empresa, enfim, a própria agricultura familiar, que exige bastante conhecimento, empenho dos familiares. Então, é importante que se faça uma reflexão sobre essa situação também, em vida. E até porque envolve dos dois lados, filhos, herdeiros e aquela coisa toda, né? Eu acho que isso aí justifica a importância do testamento. Como falamos, é um instrumento que vai declarar a vontade, a última vontade do testador para dar destino ao seu patrimônio depois que ele vier a falecer. Antes, não se tem conhecimento do que a pessoa testou. Ah, é sigiloso, então. Exatamente, é sigiloso. Joana, onde é feito esse testamento? O testamento, nós temos o testamento
público, o cerrado e o particular. Mas nós aconselhamos as partes sempre, o testador, a fazer pela forma pública, em face dos requisitos, em face da validade que esse documento precisa ter após o falecimento do testador. Então, as pessoas que querem, o testador que quiser testar, ele vai se dirigir a um tabelionato de notas de qualquer cidade e vai procurar fazer este instrumento. Para tanto, ele vai ter que levar os seus documentos de identificação pessoal, carteira de identidade, CPF, se ele for solteiro, certidão de nascimento, se for casado, certidão de casamento. Então, tem que ter uma qualificação bem completa da pessoa do testador, maior e capaz. Claro, o testador também pode ser uma pessoa de 16 anos? Pode, mas o importante é nós frisarmos aqui a capacidade. A pessoa tem que estar lúcida, no pleno gozo das suas faculdades mentais. E essa justificativa, esse estado de saúde, ele vem pré-organizado, realizado por quem, quando chega aqui no balcão? Todo ato notarial ou registral passa por uma qualificação, e nesta qualificação nós vamos fazer a identificação da pessoa. Se observarmos, detectarmos, constatarmos que a pessoa não tem capacidade para a lavratura de determinado ato, não se lavra. Por isso que falamos, a pessoa tem que ser capaz, plenamente capaz, para poder dar destino aos seus bens, estar lúcida, no pleno gozo das suas faculdades mentais. Essas situações acontecem muito aqui no cartório, Joana? Como é que é a frequência de... Nós somos um cartório de registro civil das pessoas naturais. Nós informamos aonde as pessoas podem fazer, que é num tabelionato. Nós aqui não vamos lavrar testamento. O testamento é lavrado num tabelionato de notas, mas o que vem até nós, às vezes, são solicitações de informações, como se faz, o que é necessário, onde você vai. Então, por isso que a gente está trazendo aqui esta mensagem, esse tema. Se o testador vier a se arrepender do que ele testou, ele poderá revogá-lo fazendo um outro testamento. E em parte ou ao todo, né? Tanto faz. O testamento posterior, ele vai revogar o anterior naquelas disposições que o testador entender que devam ser revogadas. Finalizando, então, Joana, fala o conselho. Que as pessoas comecem a refletir. E é importante aqui frisarmos que não é só questões patrimoniais, mas questões existenciais. Eu posso nomear um tutor para o meu filho que ainda é menor, eu posso nomear um curador para um filho que eu tenho portador de alguma deficiência que é relativamente incapaz. Então, eu tenho uma preocupação com esta minha prole, com os meus filhos que ainda são menores ou incapazes. Assim, eu posso, utilizando deste instrumento, o testamento, já deixar como ato de última vontade, no caso do meu falecimento, a nomeação de um tutor ou um curador para me representar, para ter a representação desta pessoa que é menor ou é incapaz. Então, isso é muito importante que as pessoas tenham presente isso, porque às vezes pensam, não, testamento é só questões patrimoniais. Não, podem ser apenas questões existenciais, não ter nada sobre patrimônio. E outro detalhe interessante, às vezes as pessoas perguntam, eu posso doar tudo, eu posso testar tudo que eu tenho? Depende. Se eu tiver herdeiros necessários, descendentes, ascendentes e cônjuge, eu só vou poder testar 50% do meu patrimônio, porque os outros 50% é dos descendentes, ascendentes ou cônjuge, conforme for a formação familiar desta pessoa, do testador. Então, é importante também as pessoas saberem deste pormenor, vamos dizer assim.
Bem, resta então agradecer, Joana. Não sei se nós esquecemos alguma coisa. Nós vamos ter mais assuntos sobre esse determinado conteúdo aí, porque é bastante extenso, né? Sim, Tem assunto de sobra. Nós falamos aqui hoje sobre o testamento, que é uma forma de planejamento sucessório, mas também se as pessoas quiserem fazer doações, doar para os seus filhos em vida algum bem, elas também poderão fazê-lo como uma forma de planejamento já na questão sucessória. Só que as pessoas precisam de um profissional habilitado, que tenha conhecimento, para poder instrumentalizar esta vontade que elas têm em vida. Informações aqui, posso dizer? Pode vir no cartório, pode se dirigirem a um tabelionato, conforme for a situação que as pessoas desejarem, nós iremos orientar como se faz, aonde se faz, por que se faz, quais são as vantagens, enfim, eu acho que nós temos uma responsabilidade social muito grande à frente do cartório, no sentido de levar informação, de informar, de dar esta prestação de serviço, de forma a satisfazer os anseios das pessoas que nos procuram. Uma boa semana então, Joana, toda a equipe. E amanhã nós temos aí a nossa grande festa do agricultor e motorista, né? Claro, nós não podemos esquecer... Já está convidada. De, mais uma vez, reforçar aqui no programa o nosso carinho, nossa atenção, nosso acolhimento com o agricultor, destacando a sua importância que tem para a economia. Sabemos tanto das dificuldades por que passaram e estamos aqui sempre para apoiá-los. Então, um grande abraço, comemorem essa data, junto com as comunidades do interior, que seja um dia muito festivo. E um grande abraço a todos. Dica do cartório Joana Malheiros, aqui no programa Voz do Trabalhador.